Sociedade de compartilhamento de recursos. Infelizmente, 5 anos depois, os opositores de Massuda garantiram que esta sociedade não iria colocar fim aos desajustes sociais. Muito pelo contrário, seria uma sociedade de exclusão, na medida que os donos do poder seriam agora os donos do meio de comunicação social. Portanto, uma sociedade feudal, onde os excluídos seriam um percentual bem maior do que os incluídos. Nessa sociedade, a sociedade da informação, ela está alicerçada com a globalização e principalmente com a revolução tecnológica. Nós que vivemos na América Latina, nós que não temos ou não tínhamos, até o advento da sociedade da informação, um público leitor, a nossa colaboração para essa sociedade seria parcial. Até hoje, calcula-se que apenas 20%, de 18% a 20% da população brasileira está incluída nessa sociedade da informação. Do outro lado, nós temos, é como se estivéssemos na margem do rio. De um lado, seriam as pessoas incluídas na sociedade da informação, onde predomina a qualidade de vida, a produção científica, a produção de conteúdos. E, de outro lado, você teria os excluídos dessa sociedade. E o predomínio é o desemprego, a violência e a falta de oportunidades. Então, realmente, mesmo com o advento dessa sociedade, a questão da exclusão social começou a ser abordada cada vez mais. O avanço do conhecimento gerou a revolução tecnológica, que originou a sociedade da informação. Teoricamente, existe o que se chama democracia do acesso informacional, mas essa democracia exige comportamento e infraestrutura adequada, parâmetros, para inclusão ou exclusão na sociedade da informação. Mesmo em países desenvolvidos, em países do primeiro mundo, a exclusão ainda é muito grande. E isso é o retrato, que não há acesso à informação para todo mundo. Nesse contexto, o cenário, comportamento e infraestrutura adequadas, seria autonomia intelectual e o aparato tecnológico disponível. Nós temos, quando se fala em aparato tecnológico, temos populações no Brasil que jamais viram fisicamente um computador. Quer dizer, jamais terão as condições de usufruir das vantagens da informação digital. Eles que não tiveram também acesso à informação bibliográfica. É a questão da dimensão da informação, A educação tem uma dimensão humana, a economia tem uma dimensão tecnológica e a cultura tem uma dimensão social. São essas três interfaces que tem que se estudar quando a gente fala do livre acesso à informação. Se a sociedade da informação existe, mas ela não contempla todos os indivíduos, porque ela faz algumas exigências para essa participação, essa inclusão ativa. Uma é a questão da comunidade capaz de identificar suas necessidades informacionais. A informação que predomina até hoje, na maioria dos municípios brasileiros, é informação oral. Ela é adquirida principalmente na igreja, na escola, através de intelectuais. Quer dizer, não é uma informação formal.
Então, as pessoas não sabem, às vezes, nem como proceder em busca de informação para a resolução dos problemas cotidianos. E outra questão é encontrar respostas adequadas por meio das novas tecnologias, transformá-las em soluções práticas que possibilitem o avanço do conhecimento. Então, na hora que você tem esse diagnóstico, na hora que nós sabemos que o exame de PISA comprovou que o nosso ensino fundamental e o nosso ensino secundário é um dos mais deficientes do mundo, para chegarmos a uma política de informação, vamos ter ainda extraordinárias dificuldades. Esse é um modelo ainda educacional, né? Você tem a questão da evasão-repetência. O ensino fundamental público, ele leva a uma prática de que é ainda de copiar dicionários e enciclopédias, e as pessoas chamam isso de pesquisa. Quando essas pessoas que copiam dicionários e enciclopédias vão à internet, é o Ctrl+C e o Ctrl+V. Quer dizer, é uma política de cópia, é uma política reflexa que não forma não forma pesquisadores. Por isso que no ano passado publicamos apenas pouco mais de 200 patentes, um país também sem pesquisadores. Uma carência de bibliotecas escolares e o desvirtuamento da pesquisa. Muitas vezes a pessoa... o que acontece no Brasil é que quem faz pesquisa, principalmente as universidades, e muitas vezes a pessoa começa a fazer pesquisa na pós-graduação. Ele sai do ensino médio, ensino fundamental, sem saber, no mínimo, fazer uma pesquisa bibliográfica. Isso que dificulta a inclusão na sociedade da informação. Hoje, há cerca de 3 anos, eu fui fazer uma conferência na Bolívia e no final perguntaram, professor, com a sua experiência, o senhor calcula que em 10 anos a Bolívia poderá ter uma parcela importante incluída na sociedade da informação? Eu falei, nem em 5, nem 10, nem 20 anos. Começa que a Bolívia não tem uma indústria de conteúdos, né? Principalmente a questão da indústria editorial. Os conteúdos são importados, você não forma uma geração crítica. Então, há uma dependência cultural. A indústria editorial, que seria a grande alavanca na questão da indústria dos conteúdos, ela realmente, na América Latina, quem mais se desenvolveu nessa indústria editorial foram o Brasil, a Argentina. Do outro lado, você tem o México. Mas quem compra livros no Brasil? A Câmara Brasileira do Livro, o Sindicato Nacional do Livro, fizeram uma pesquisa sobre quem compra livro no Brasil. O grande comprador é o governo. É o Ministério da Educação, é o FNDE, que compra livro didático para distribuir. Quer dizer, o grande comprador não é o público, não é a sociedade. Como você não tem uma infraestrutura de bibliotecas, você acaba não formando um público leitor. Por isso que ocorre esse problema. Grande parte das pessoas que entram na universidade sabem ler e não sabem interpretar, às vezes, o que leu. Esse é um problema sério numa sociedade de informação. E por isso não existe o público leitor. É uma carência realmente impressionante. O governo comprando o livro e cada vez mais se vê que principalmente os anglo-germânicos, né? Por que se discute que alguns países têm uma tendência maior para formar um público leitor e outros não, né? E o grande exemplo sempre vem dos anglo-germânicos, talvez pela leitura da Bíblia, talvez pela valorização do ensino fundamental. E no Brasil, nós temos parcelas, grandes parcelas da população que veem o livro como um instrumento elitizado, não um livro, um instrumento de massas, para você transformar a educação do povo brasileiro, mas uma questão de achar que o livro é para a elite, para os intelectuais. Quer dizer, há um afastamento grande do povo brasileiro
para chegar até o livro. E isso tem implicações grandes quando você fala numa revolução tecnológica, onde, teoricamente, você teria o acesso democrático à informação. E quem transforma, muitas vezes, quando você não tem um público leitor, quando você não tem uma população